Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Fábio aqui novamente para mais uma videoaula, tá? Essa aí é a primeira do mês de setembro e pedindo a vocês aí mais uma vez a colaboração no acesso aos vídeos, agradecer a participação de todos, pedir para que coloquem o nome da escola, que deixem seus comentários e também sabendo que a gente está bem próximo, né, de estarmos juntos novamente, então vamos usar desse material que vai continuar tendo, mesmo com a nossa volta presencial, como um suporte para cumprir aí as obrigações e suprir as carências que vocês tiveram durante esse período de pandemia. Tudo bem? Então, de novo, acessando os vídeos, os links das atividades, as plataformas, as atividades impressas que vocês terão também. Então, tentem usufruir o máximo do material que vocês tiverem para que a gente consiga, né, tirar essas carências causadas por esse momento. Tá legal? Então, nós teremos hoje o conteúdo de divisão de um todo, né, em partes desiguais. Aí você vai se perguntar, professor, eu vou fazer uma divisão com partes desiguais? Como assim? Como é que eu faço uma divisão em partes desiguais? Então, antes da gente ir para esse problema aqui, as divisões, normalmente, elas nem sempre são direcionadas para quantidades exatas para cada elemento que estiver participando dessa divisão, né? Por exemplo, se eu tenho uma dúzia de laranjas e eu vou dividir com o meu filho, eu não vou dividir 6 para cada uma. Talvez eu coma mais do que ele, talvez eu tenha mais acesso a uma quantidade maior do que ele, então eu vou ficar com 9 laranjas e meu filho vai ficar só com 3. É uma divisão, porém não é uma divisão em partes iguais, tá? Vamos imaginar que a gente tenha uma herança, né? Um parente nosso, um avô que deixou lá uma terra para ser dividida entre os netos. Então o neto mais velho vai ficar com a metade, o neto do meio vai ficar com 1/3, o outro neto vai ficar com mais um pedaço. Então, as divisões serão feitas, né, só que em partes desiguais. Nem todo mundo terá acesso ao mesmo quantitativo, né? Eu deixei um exemplo aqui que vai retratar bem essa questão das partes desiguais, tá? Aqui nesse exemplo, vamos ler aqui comigo, ó. Lúcia e Mari querem comprar um vestido de presente para a mãe, né? Então, Lúcia e Mari querem dar de presente um vestido para a mãe. O vestido custa R$510. Então, um vestido bem caro, né? Por sinal, R$510. Só que elas, as irmãs, combinaram que Lúcia vai pagar o dobro do valor de Mari. Ou seja, são duas irmãs, só que nem as duas não têm condições iguais, né? Uma trabalha e ganha mais do que a outra, então na hora da divisão, Lúcia vai ficar com o dobro do valor de Mari. Ou seja, Lúcia, nesse vestido aqui, vai pagar mais do que Mari. Então vai ser dividido em partes desiguais, não é verdade? Então, se Lúcia vai pagar mais que Mari, houve uma divisão em partes desiguais. Eu coloquei aqui um desenho que retrata exatamente essa situação aqui, ó. É como se o vestido fosse todo esse material e aqui fosse as partes, né, de Mari, Lúcia e Lúcia. Ué, professor, Lúcia 2 vezes? Sim, gente, olha só. Lúcia não vai pagar o dobro do valor de Mari? Então, significa que eu tenho um valor para Mari e eu tenho o dobro para Lúcia. Então, somando um valor de Mari e 2 valores de Lúcia, eu tenho 3 valores aqui a serem divididos, né? Bom, até aí eu estou entendendo, professor. E agora, o que a gente faz? Olha só, se o vestido custa 510 e eu tenho 3 partes, 1, 2, 3, a gente vai dividir o 510 por 3, né? Faço a divisão por 3, encontro o valor de uma cota, de uma parte dessa, né, que vai ser de Mari,
e o outro eu dobro, eu multiplico por 2 para achar o valor de Lúcia, tá? E no final a gente faz um somatório para ver se bate realmente com o valor de 510. Então, o primeiro passo é divisão em 3 partes. Correto? Divisão em 3 partes, que vai ser o quê? R$510 dividido por 3. Aí a gente agora vai usar o nosso conhecimento de tabuada, não é isso? 510, vamos lá, eu vou dividir o 5, né? Eu abaixo o 5 aqui, o 5 dividido para 3 dá 1. 1 vezes 3, 3, para chegar a 5, 2. Abaixo 1, agora eu tenho 21 dividido para 3, que dá 7. 7 vezes 3, 21, para 21, nada. Abaixo 0, coloco o 0 aqui e fecho a conta. Então, segundo passo, cada parte custa R$170. Ótimo. Então, ó, Mari vai pagar R$170 e Lúcia vai pagar o dobro, né, pessoal? Vai pagar o dobro. Qual é o dobro de 170? Eu venho aqui e multiplico por 2, ó. 2 vezes nada, nada. 2 vezes 7, 14. Vai 1, 2 vezes 1, 2. 1, 3. R$340. Então, Lúcia vai pagar R$340, que vai dar um total, gente, se somar isso daqui, de R$510. Tá? Então, o que a gente precisa nesse conhecimento aqui, tirar como conclusão, é de que nem toda divisão ela é feita em partes iguais, tá? Existem as divisões que são proporcionais, né? Então, como eu já expliquei, situações de divisão de bens, divisão de herança, né? Compra de filhos, algum presente que um tenha mais condições que o outro, tá? Então, resumindo tudo isso, existem sim as divisões que são em partes desiguais. Só que essas partes, no final, tem que dar o todo, né? Então, por isso, ó, é divisão de um todo, né? Que é o todo, que é o 510, em partes desiguais. Ou seja, Lúcia está pagando o dobro de Mari, tá? Então, nesse caso aqui, houve um acordo entre as irmãs de que Lúcia, por ter mais condições financeiras que Mari, pagaria o dobro, tá? Então, é isso que a gente precisa absorver, tá bom, gente? Os exercícios vão aparecer dessa maneira, vocês terão acesso ao vídeo. Esse problema é bem esclarecedor nessa questão da divisão de partes iguais, tá? Perdão, na partes desiguais, tá? A gente, se analisar, existe a divisão em partes iguais, ou seja, R$510. Então, se são duas irmãs, seria metade para cada uma, não é isso? Daria 255 para cada. Seria o mais prático, né? Divisão em partes iguais. Nesse caso aqui, não. São partes desiguais com uma irmã pagando o dobro que a outra. Poderia ser o triplo, gente, poderia ser o quádruplo. Isso vai de acordo com o problema. Então, a gente consegue fazer as divisões em partes desiguais desde que essas partes totalizem o todo, que é os R$510 dessa questão, tá? Então, espero que vocês consigam absorver esse conceito, tenham acesso aí aos links das atividades, as atividades impressas, vejam o vídeo, acessem 1, 2, 3. Então, a gente tem observado poucos acessos, né? Por mais que eu ainda esteja satisfeito, né, com o acesso de vocês, analisando como uma rede inteira, né, um município inteiro, nós teríamos aí muitas crianças ainda que não estão acessando. Isso sem contar que talvez
uma criança acesse mais de uma vez. Aí diminui ainda mais o público-alvo, né? Então nós gostaríamos de atingir uma imensidão de crianças com esses vídeos, que a nossa intenção é essa, para que vocês consigam aí desenvolver as tarefas da melhor forma possível. Tá legal, gente? Tenham todos aí um bom estudo, espero que em breve estejamos juntos e até o próximo vídeo.